Estamos de volta com o Conexão Vestibular, agora são 15 para as 2 da tarde. Boa tarde para você. E o assunto deste bloco é o solo. A Organização das Nações Unidas decretou em 2015 como o Ano do Solo. E para conhecer um pouco mais da importância desse elemento, que é estudado em várias áreas, nós vamos assistir a uma reportagem feita por Ana Clara Carvalho. Confira. Homens trabalhando, máquinas enormes e muito sol. Essa é a realidade de diversas obras, e não é diferente nesta que acontece na PUC Barreiro para a construção do Centro de Espiritualidade. A análise do solo é essencial para descobrir onde será o apoio da construção, e esse estudo é aprofundado no curso de Engenharia Civil. Para a Engenharia Civil, nós estudamos o solo sob dois aspectos, como suporte para as construções, para as edificações, e também como material de construção. Diferentemente do curso de agronomia, que aborda uma parte mais superficial de 30 a 50 centímetros do solo, como um material para o plantio e a semeadura de várias plantas, né? No curso de engenharia civil ou na profissão de engenheiro civil, o engenheiro se detém a estudar o solo numa profundidade bem maior, né? 10, 15, 20, até 50 metros, dependendo da edificação a ser realizada no local. O estudo do solo chamou a atenção deste estudante do curso de Engenharia Civil da PUC Minas. Diogo notou ali uma oportunidade de montar um aparelho novo, capaz de medir o nível de água do solo. Quando a gente execute uma obra em determinado período, mas por falta de planejamento, por falta de investimento, de dinheiro mesmo, ela demora um pouco mais para ser executada. Então a sondagem foi executada em julho, mas o projeto só vai ser executado em fevereiro do outro ano. Então existe uma variação do lençol freático. Essa variação do lençol freático pode, na hora que o projetista receber essa sondagem em julho, ele pode ter um tipo de problema na hora da execução. Porque quando ele for executar depois de 6, 7, 8 meses, o lençol freático já houve uma variação. Então, quando ele for executar o seu tipo de fundação escolhida, ele pode encontrar água. Encontrando a água, ele vai ter um tipo de surpresas, vai ter que possivelmente aumentar o fator de segurança, vai ter que mexer na geometria, na dimensão, na profundidade. O solo em presença de água pode se tornar instável. E o que acontece nessas regiões do terreno inclinado, com a elevação da precipitação, ela se torna instável e pode ocasionar até a ruptura, né? Com desastres que a gente tem conhecimento aí muito frequentes, né? Nós vivemos sobre o solo e assim como vivemos, nós apoiamos todas as nossas construções, né? E o solo faz parte de todo o nosso processo construtivo, né? Então é importantíssimo conhecer esse material, né, sobre o qual nós edificamos e sobre o qual nós realizamos operações. Bom, e para falarmos mais sobre esse assunto, eu recebo aqui a produtora deste bloco, Ana Clara Carvalho. Ana, para você abordar esse tema, com certeza você teve que fazer uma pesquisa intensa, né? Tem outras informações que valem a pena, aliás, que devem ser destacadas aqui para a gente? Com certeza. A gente foi olhar a ocupação do solo na engenharia, né? Que tem relação com o uso da ocupação do solo e dos espaços, mas o solo também é fundamental na geração de alimentos e na pecuária. Segundo a ONU, 95% dos alimentos gerados mundialmente depende direta e indiretamente do solo. Agora sim, a gente sabe dessa importância e desenvolver esse lado econômico, claro, isso depende da nossa sobrevivência, mas não pode esquecer jamais da parte ambiental, não é isso? Com certeza, né? A agropecuária, por exemplo, se destaca no nosso país, mas ela também gera uma destruição da camada mais fina do solo, que demora décadas para ser formada. E, segundo a ONU, 40% das pastagens em Minas Gerais já estão degradadas. Agora, uma das consequências também da degradação do solo, né, Ana, que a gente pode destacar e que vem sendo uma realidade que a gente tem vivido muito aqui nos últimos 2 anos no Sudeste, não sendo mais uma realidade apenas do Nordeste e se estendendo também para outras regiões do país, é a falta de água, não é isso? Com certeza. É isso que a gente vai mostrar no nosso VT. A gente foi para uma fazenda mostrar o que um agropecuarista fez para driblar esse problema da falta de água. Interessante. A falta de água no Brasil é uma realidade preocupante. Alguns reservatórios, como Cantareira, responsável pelo abastecimento da Grande São Paulo, tiveram quedas bruscas em seu volume no último ano. Essa situação tem grande impacto na agropecuária. A gente imaginar que a agropecuária é responsável por 70% da água potável do planeta, de um modo geral, né?
Então todo o segmento, mais agricultura do que pecuária, mas a agropecuária da forma confinada e concentrada, ela é responsável por um grande consumo de água e responsável por impactar o ambiente com água altamente poluída, devido à concentração de animais por metro quadrado nos sistemas de produção modernos, né? Então ela tem um impacto alto porque ela retira a água potável e polui essa água para ser lançada novamente no ambiente. Diante dessa situação, os produtores da agricultura e pecuária passam a investir em estratégias de economia e acúmulo de recursos hídricos. Nessa fazenda no município de Baldim foram construídas mais ou menos 250 barragens como essa. Com o acúmulo da água da chuva, elas abastecem 2.500 cabeças de gado. A construção desse sistema é muito simples. Uma barragem dessa pode ficar pronta em menos de 2 horas de trabalho. Há 20 anos, elas têm sido a solução dessa fazenda nos períodos de estiagem. Nós tínhamos pasto aqui, que o gado que ficava nesse pasto andava 3 quilômetros para beber água. Hoje, todos os pastos têm as barraginhas, todos os pastos têm água natural. Então não tem problema, não precisa do gado andar os 3 quilômetros para beber água. Porque mesmo assim, o que ele ganhava de peso lá, ele gastava para ir lá beber e voltar para o pasto novamente. Cada animal consome em média 50 litros de água por dia e é impossível reduzir o consumo quando se trata de criação de gado. É difícil com menos água porque o animal exige aquela quantidade de água. Nós aqui trabalhamos com gado de corte, cria, recria e terminação. Um gado no confinamento, você tem de ter água e comida à vontade para ele. E mesmo a pasto, ele tem que ter água e comida à vontade. Se ele não tiver água e não tiver comida, ele não vai engordar. Apesar da criação de gado não ter sofrido com a falta d'água, a plantação de milho e soja foi prejudicada. Essa barragem aqui ela é a maior dessa parte da fazenda, né, da plantação. Esta é a maior represa dessa propriedade. Como vocês estão vendo, está praticamente seca. Nós estamos trabalhando, fazendo barraginhas para ver se a gente consegue recuperar essas águas aí. Para ajudar na diminuição do consumo e no tratamento da água, o Brasil ainda tem muito a evoluir. Existem várias alternativas, países europeus e países desenvolvidos têm alternativas para isso. Mas o Brasil ainda falta muita política. Hoje já tem políticas, né? Mas ainda faltam políticas consolidadas para que o produtor realmente abrace a ideia. Muitos produtores esclarecidos e conscientes dessa questão ambiental trabalham isso, mas é uma questão ainda que o Brasil ainda está muito embrionário em termos de trabalhar essa política de não impactar o meio ambiente de forma massal. Apesar de iniciativas como a construção de barraginhas, a situação do país assusta. Dá medo sim, porque a gente está vendo aí, o cenário esse ano não está bonito, não está bom. Mas eu acho que deveria pegar pelas partes governamentais, da esfera estadual, municipal, federal, para poder incentivar. Porque se todo mundo fizer, não vai faltar água. Se cada um fazer a sua parte, pelo menos vai permanecer a que está aí. Um tema bastante atual, né? E você, Clara, produziu esse bloco e a gente fica se perguntando se existe alguma esperança aí. Afinal, por exemplo, nós estamos em plena primavera, a promessa era de uma estação mais chuvosa, mas até agora nada, né? O que você tirou de lição aí durante esse processo de produção desse bloco? Eu tirei de lição que, por exemplo, a gente só lembra do solo quando acontece algum desastre ecológico, né? Mas, por exemplo, desabamentos de terra, algumas coisas assim, mas a gente tem que lembrar que também a produção alimentícia é toda feita pelo solo, então a gente tem que proteger essa área ambiental, assim, para que não aconteça isso e a gente saiba cuidar mesmo do solo da gente. Ok, muito obrigado pela sua participação aqui, por essa experiência que está compartilhando com a gente aqui. Bom, e a unidade, né, todas as unidades, na verdade, da PUC Minas estão passando estão bem movimentadas, e não muito diferente, também as nossas páginas nas redes sociais. Rafa, bombando participações por aí? Com certeza é de Carlos, e a gente no início do programa fez a pergunta nas redes sociais. Qual você acha que vai ser o tema da redação? Nós tivemos mais uma participação aqui do Daniel Lacerda, que disse que acha que o tema da redação pode ser crise econômica brasileira aos olhos do mundo. E se você ainda não participou da nossa enquete, é muito simples, é só entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. O nosso Facebook é www.facebook.com/PUC-TV Minas
e o nosso Twitter, o @PUCTVMinas. É muito fácil participar e eu estou aqui, claro, esperando a sua resposta. Ed Carlos. Bom, agora esse suspense todo que você está fazendo aí, eu acho que daqui a pouco vai terminar, porque daqui a pouco os candidatos começam a sair, aí vai parar com essa brincadeirinha sua aí, Com viu, certeza. Rafa? Muito obrigado, Rafael, muito obrigado, Ana, mais uma vez. E agora nós vamos para um intervalo um pouco maior. Você assiste o programa Olhar Indiscreto e daqui a 15 minutos volta com a gente ao vivo no Conexão Vestibular. É daqui a pouquinho, viu? Até lá.